Narrativas, o podcast da Carambaia. O livro mais vendido no século XIX aborda um dos períodos mais sombrios da história da humanidade, que de humano não tem nada. A vida dos africanos escravizados no sul dos Estados Unidos e sua luta pela liberdade estão no centro do romance A Cabana do Pai Tomás, escrito pela americana Harriet Beecher Stowe e publicado em 1852. A história do Pai Tomás, repleta de ação, aventura, sentimentalismo, tornou-se um marco na luta abolicionista, com sua mensagem anti-escravista. Uma mensagem que, ao longo do tempo, foi adquirindo novos e diferentes sentidos. O programa de hoje busca entender um pouco desse percurso e propor, com os olhos do século XXI, uma releitura deste que foi um fenômeno literário nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil na época. Para falar sobre esta e outras escritas da escravidão, tenho aqui ao meu lado, no estúdio da Central 3 em São Paulo, o historiador Danilo José Zioni Ferretti, da Universidade Federal de São João del Rei, e o tradutor Bruno Gambarotto, doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo. O Bruno e o Danilo foram nossos parceiros na empreitada de lançar uma nova tradução de Cabana do Pai Tomás, acompanhada de um aparato crítico, que publicamos recentemente pela editora Carambaia. Eu sou a Graziela Betting, editora da Carambaia, e este é mais um episódio do Narrativas, um podcast sobre literatura, livros, autores e toda a gente que está por trás dos livros. Olá, Danilo. Olá, Bruno. Um prazer ter vocês aqui hoje. Olá. Olá. Eu gostaria de começar pedindo ao Danilo que apresentasse brevemente o enredo desse romance. Ok. Bom dia a todos. O História do Cabana do Pai Tomás, ele se estrutura em torno basicamente de dois enredos que seguem paralelos a maior parte do romance e se juntando somente no início e no final. O primeiro enredo, podemos dizer assim, gira em torno do personagem Pai Tomás, que é um escravo fiel ao seu senhor, cristão, a questão do caráter cristão do Pai Tomás é central, e que vive com sua família exatamente na sua cabana, que foi a forma como se traduziu o termo cabin, que fazia referência à habitação dos escravizados nos Estados Unidos, e que em algum momento, em um determinado momento, é vendido pelo seu senhor, um bom senhor, o senhor Shelby, e esse enredo ele narra as desventuras do Pai Tomás na sua viagem em direção cada vez mais ao sul dos Estados Unidos, mudando de senhor, duas vezes, e é uma trajetória de enfronhamento no coração dos Estados Unidos escravista, e representa de alguma forma uma espécie de descida aos infernos, esse primeiro eixo, então ele tem um primeiro senhor, que é um bom senhor, o Augustine Sinclair. Ele convive com sua filha, que é a figura angelical do livro, a Evangelina, a Little Eva, a pequena Eva. Depois, com a morte desse senhor, ele é vendido para o Legree, que é o segundo senhor. Esse sim é representado como um mau senhor, ele tem a súmula de todos os vícios do senhor escravista, e é um momento em que o Pai Tomás conhece o inferno da escravidão nos campos de algodão do sul dos Estados Unidos. Ele acaba... Não vai dar spoiler. Vai ser impossível não dar Como spoiler. assim ele acaba? Ele pode dar spoiler? Vamos lá. Tenta não estragar, vai. Então, acontece uma série de vicissitudes com o Pai Tomás, que é sacrificado. E nesse final... esse é o primeiro eixo. O segundo eixo gira em torno de um casal de mestiços, de mulatos, também escravos, que vivem na mesma família, na mesma fazenda original do Pai Tomás no Kentucky. O casal
formado pela Elisa e o George Harris e o filhinho deles, o Harry. E a Elisa foge com o filhinho quando descobre que ele também será vendido pelas mesmas dívidas que levaram à venda do pai Tomás. Então, diferente do primeiro eixo, esse segundo eixo é uma trajetória em direção ao norte dos Estados Unidos, em que a Beecher Stowe, a autora, aproveita para tematizar a questão da Underground Railroad, né? O caminho de ferro subterrâneo, que era uma rota efetiva, que existia de fato, né? De fuga dos escravos do sul dos Estados Unidos em direção ao Canadá. E termina, vou dar spoiler, com a libertação, né, de todos e com a migração voluntária do George Harris, né, para a África, né, para construir uma nação negra, livre e civilizada. Então, se o primeiro eixo é uma queda em direção ao inferno, o segundo eixo é uma subida em direção à liberdade. Bom, agora que o Danilo já contou o final do livro, Bruno, você que assumiu essa empreitada de fazer uma tradução nova, uma retradução desse romance, queria que você falasse um pouco sobre esse desafio de mostrar, como você diz no seu texto ao fim do livro, como falam aqueles que não têm voz, né? E assim, pedindo esses comentários sobre a tradução, mas em primeiro lugar uma pergunta. Por que Uncle Tom virou Pai Tomás no Brasil? Essa é uma questão de assimilação cultural do romance, da personagem Uncle Tom. O único outro caso em que Uncle Tom virou Pai Tomás foi numa primeira tradução francesa, né? Père Tomás. Nas demais traduções que circularam na Europa no 19, todas trabalham com o tio Tomás, né? É uma questão cultural, é uma questão que já da presença do negro nessas sociedades, no caso na sociedade brasileira, para a qual as traduções, as 3 primeiras traduções do romance foram encaminhadas, e no caso francês, da presença de negros, né, nas colônias francesas, também escravizados. Já falando da tradução, né? No caso da tradução todo tradutor deve conviver um pouco com a vida útil de sua tradução. São raros os casos de traduções que permanecem ao longo de gerações. Há quem diga que o tempo de vida de uma tradução, né, de comunicação que uma tradução propõe aos seus leitores é de 30 anos. Né? Nós somos mediadores de obras de outras culturas, né? No caso brasileiro, as primeiras traduções são portuguesas. Elas são produzidas em Portugal. A mais conhecida delas, do Francisco Ladislau de Andrada. Apenas uma trabalha no título com a ideia de tio Tomás. A de Francisco Ladislau já traz o pai Tomás, né? Eram traduções... Quando comecei a trabalhar com o romance, conhecia a história, né, do livro e a importância do livro, mas ao traduzir eu me vi diante de questões muito, muito particulares e que fazem parte do tipo de questionamento que o nosso momento coloca a essa obra e a questão racial em geral, né? Pai Tomás é uma obra que exige do tradutor um esforço, convida o tradutor também a um esforço que vai além da simples versão. Verter esse romance significa também trazer esse romance para o nosso contexto. Nós lemos nesse romance algo que é próprio também da nossa sociedade e que ele o tempo todo invoca
o caráter formativo da escravidão na nossa sociedade. Isso, no caso de Francisco Ladislau, houve essa preocupação com as adaptações, né? A adaptação de determinados termos. Eu segui essa tradição deixada pelo Francisco Ladislau. Por exemplo, eu traduzi Cabin por Mocambo também, né? Existe, pensando nessas diferenças culturais, em contextos similares de escravidão, o inglês parece um pouco impermeável a vocábulos de origem africana. E, no caso do português brasileiro, eles abundam. Isso entra muito na questão da recepção da obra, né? A tradução do Ladislau, ela chegou aqui enquanto a escravidão estava de vento em popa aqui no Brasil. E é muito diferente hoje a gente retraduzir e olhar para essa obra. Então, eu queria perguntar para o Danilo também. A gente, como eu falei no início, o Cabana teve uma longa trajetória em termos de recepção. Se ele foi um símbolo da luta anti-escravidão no século XIX, tem autores que colocam ele como um dos chegou a impulsionar a Guerra de Secessão. Ele foi muito usado como discurso abolicionista. Mas com o passar do tempo, em meados do século XX, no auge da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o romance passou a ser lido criticamente pelos líderes e ativistas negros. E a própria figura do Pai Tomás, que é um personagem submisso, passivo, idealizado, santificado quase, ele passou a ser visto por outros olhos, pelo movimento negro. E eu queria, enfim, a nossa ideia, até nós três aqui, da gente lançar uma nova tradução do romance, foi fruto dessa reflexão, assim, o que o nosso olhar no Brasil de 2018, num tempo em que a gente está marcado por debates e embates sobre identidade, racismo, condição feminina, lugar de fala, legado da escravidão, tudo isso, assim, o que a gente tira dessa releitura do romance hoje? Ele é um romance de cunho racista? Como é que a gente enxerga isso hoje? Eu acho que você pontuou várias questões, né, Graziela? Principalmente o distanciamento que o século XX, né, nos impôs em relação ao Cabana do Pai Tomás. É um livro que foi mais vendido no século XIX, né, pelo menos de venda imediata, né, não tem nada que se compare. O sucesso estrondoso dele, né, contrasta com essa queda de, vamos dizer assim, de prestígio ao longo do século XX. Não que ele tenha deixado de ser lido, ele tenha deixado de circular, ele sempre esteve presente. Mas houve um estranhamento, vamos dizer assim. Até aqui no Brasil, né? A gente lia muito, eu lembro de criança, várias edições adaptadas, né? Bem curtinhas do romance. Um dos efeitos desse distanciamento foi meio que restringir o Cabana do Pai Tomás para o público infanto-juvenil, o que não é em si um problema, o problema é restringi-lo, claro, né? E as adaptações que foram feitas. Mas, de qualquer forma, você pontuou muito bem, né, como houve um estranhamento em relação à própria noção de literatura e dos valores sociais, né, que o livro difundiu ao longo do século XIX. Né? No século XX ele já fica um pouco menos adaptado ao gosto de uma parte significativa do público. Né? Pai Tomás, como você bem disse, acabou virando um insulto, né, no contexto da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, exatamente porque se identificou nele, como você disse, essa figura de passividade que ela está presente, mas ela pode ser lida de várias formas. Né? E, aliás, eu acho que o interesse nosso dessa edição, né, é exatamente romper um pouco com a ideia de uma mensagem única e fechada do livro. Né? O nosso interesse, eu acho que é menos, né, nos identificarmos com essa mensagem, ou qualquer que ela seja, mas principalmente trabalhar a forma como o público
elaborou significados diferentes e como o livro foi fundamental na mediação e no tratamento de uma série de questões que hoje em dia estão colocadas na sociedade brasileira. Eu acho que você já apresentou a questão da herança da escravidão. O livro traz uma representação significativa do que foi a experiência escravista e uma representação que teve um impacto junto ao público e ajudou a moldar uma memória da escravidão. Eu acho que é interessante a gente pensar e ler hoje em dia o livro, né, como esse fator de configuração dessa memória da escravidão. Tem a questão central, né, do preconceito racial, né, o peso, né, desse preconceito no Brasil atual e, né, como esse preconceito foi sendo elaborado ao longo do período pós-abolição, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Né, e mais uma vez o livro mediando esse processo. Né, e tem a questão feminina, que normalmente é um ponto que não é o primeiro interesse de quem vai ao livro, mas que perpassa todo o livro, e o fato de ter sido escrito por uma autora, por uma mulher, no século XIX, que de fato no mundo anglo-saxão era mais comum a presença de autoras femininas, mas fora desse mundo anglo-saxão, principalmente no nosso universo brasileiro, né, nós estávamos observando, né, o aparecimento das primeiras autoras. Né? O livro no próprio aparato crítico, nos apêndices exato. do livro que você montou, com uma série de resenhas e matérias que saíram na imprensa da época, essa questão feminina é muito pontuada, né? Eu acho que eu pensei exatamente em fazer uma unidade específica sobre a questão feminina que causou tão mais celeuma que a própria questão da escravidão. A gente imagina o livro que tem o sucesso internacional como o livro abolicionista por excelência, chega no Brasil, óbvio, discute-se muito sobre escravidão, né, quando se discute o livro, mas discute-se também sobre a condição feminina, né, e tanto dos dois lados. Né? Daqueles que achavam que as mulheres tinham que ficar com aquele papel tradicional, restrito ao lar, submissa ao marido, ao pai. Né? Então vem normalmente o livro como um perigo, né? Um atentado. Tem uma resenha, né? que quase diz, isso aí não é assunto para mulher. Mulher não tem que se meter em política. Exatamente, diz claramente, né, que e é interessante que é uma resenha de um autor francês que até gostou do livro, mas gostou pouco da forma como a autora difundiu o livro e como ela se posicionou publicamente em relação às questões que o livro trabalha. Então, o livro, inclusive, a questão foi trabalhada não só em termos do conteúdo, da forma como a autora faz a representação dos papéis femininos, né, mas também como a discussão girou em torno do próprio comportamento da Beecher Stowe no espaço público. E olha que ela era extremamente moderada no seu comportamento, já imaginando a reação que tivesse. Ela foi convidada para inúmeros meetings abolicionistas e ela nunca tomou a palavra pública. Ela sempre, né, ela escreveu o discurso e passava por seu marido ou seu irmão para pronunciarem publicamente o discurso. Mesmo assim, o livro foi considerado imoral, atentatório, né, aos papéis sexuais definidos na época. Né? Então, é incrível como um livro que, para o nosso gosto estético, pode parecer piegas, né? Tem alguns elementos, né, um pouco ingênuos, pode nos parecer ingênuos, causou um rebuliço tão grande, né, ao longo do século XIX e do século XX também, né, em várias sociedades. Né? Eu acho que ele o interesse em ler esse livro hoje em dia está relacionado, inclusive, a gente ter a noção dessa distância, né, temporal e as possibilidades de leituras diferentes que contextos diferentes, né, propiciam. Né? E, Bruno, do ponto de vista literário, a ficção criada é uma ficção, apesar de vários elementos reais, depois a gente até fala mais sobre isso. Mas queria saber como é que a Cabana se situa nesse contexto da produção literária americana da época. O romance foi publicado entre junho de 1851 e abril de 1852 em fascículos no The National Era. E foi publicado em livro, em 2 volumes, em 1852 já.
Esse período, as décadas de 1840, 1850, né, conhecidas também como o antebellum americano, as décadas que antecedem a Guerra de Secessão, são conhecidas, se tornaram conhecidas pela crítica norte-americana como o Renascimento americano. Harriet Beecher Stowe, que é nascida em 1811 e falecida em 1896, ela é contemporânea de Whitman, Melville, Thoreau, Emerson, os grandes nomes desse período literário, né? Um período que concentra obras de grande invenção literária e polêmicas em face dos grandes temas da opinião pública norte-americana. No caso, Harriet Beecher Stowe não é considerada, nesse contexto, uma autora de invenção. O grande inventor, né, o grande inovador da prosa norte-americana nesse período é Melville. Né? No entanto, coube a ela colocar de forma contundente a literatura diante do problema da escravidão. Talvez a narrativa que compartilha com A Cabana do Pai Tomás esse espaço de uma narrativa importante, de grande reflexão e consequência nesse contexto, é Benito Sereno, de Herman Melville. No entanto, os acontecimentos a bordo do navio São Domingo são uma alegoria de uma situação social americana e abordam de maneira abstrata o tema central da formação americana, que é a Revolução. O recado de Melville, não dando spoiler dessa vez, nós temos nessa sociedade um contingente populacional excluído, explorado, e que, uma vez organizado, faria com justiça o uso daquilo que foi a nossa força de organização e de transformação da sociedade. Nós criamos uma revolução, esses negros podem criar uma revolução, e ao mesmo tempo coloca a contradição a contradição norte-americana, né, maior. Nós somos um país que preza a liberdade, mas temos escravos. No entanto, Harriet Beecher Stowe é a responsável por trazer a escravidão para uma representação realista, né? Existe ao longo de toda a narrativa um desejo de autenticidade. É uma narradora que comenta muito as suas personagens e suas situações, o que foi inclusive criticado por Flaubert, por escritores daquele período. Para Flaubert era quase insuportável aquele narrador que ficava o tempo inteiro se envolvendo com as suas personagens. Se você quer mostrar a escravidão, apenas mostre a escravidão, não comente a escravidão, né? E ela, até quando você lê tem um prefácio e até um pós-fácio, né? Uma espécie de pós-fácio da obra que ela faz, ela justifica muito isso, né? Sim. De que tudo isso foi baseado em pessoas que ela conheceu, que ela morava na rota, né? Ela frequentou aquilo. Sim, porque ela viveu em Ohio. Ela acompanhou o pai, Lyman Beecher, que era um importante pastor. Ele ocupou uma cadeira num seminário em Cincinnati. E então Harriet Beecher Stowe entrou em contato com essa zona cinzenta da escravidão. O Danilo colocou durante a sinopse do livro a descida aos infernos e o que seria a redenção, a subida, né? Marcando esse eixo norte-sul da narrativa. Uma questão importante, interessante,
de como se configura a narrativa, porque pensando nessa comparação Melville-Beecher Stowe, Melville é o grande inventor. Isso não é questionado. Mas existe um esforço de abstração e de interpretação da realidade norte-americana que vai além da simples apresentação de episódios, de circunstâncias, de personagens vinculadas ao universo do escravo. Em primeiro lugar, Harriet Beecher Stowe transforma a escravidão em uma questão nacional. O que está sendo representado nesse romance não é a situação peculiar do Sul, como muitas vezes no norte dos Estados Unidos era colocado. As personagens elas transitam por esse país. Se nós pensarmos em um dos proprietários de Pai Tomás, o Augustine Sinclair, que vem de uma família de Vermont. Então, é uma família que atravessa os Estados Unidos para encontrar na Louisiana seu espaço e que vai viver a escravidão de uma forma específica. Pensando exclusivamente nesse eixo norte-sul, toda a literatura norte-americana, esses grandes autores do período, Melville, Whitman, Thoreau, colocam o eixo civilizatório norte-americano de leste a oeste. Né? Moby Dick, por exemplo, é uma narrativa que trata, aborda a expansão ao oeste. Né? O Pequod é a última fronteira. Né? Eles avançam nos mares de encontro àquela que é a única baleia que resiste à sua transformação em commodity. Whitman aborda o eixo leste-oeste, principalmente no segundo momento de sua obra, quando vê no oeste o espaço da democracia realizada, né, no período pós-guerra de secessão. Fenimore Cooper, em seus romances de aventura, vai transformar em protagonista a figura essa figura do frontiersman, né? Daquele que avança para fugir da civilização, mas ao mesmo tempo é a ponta de lança dessa civilização, né? Netbumpo foge à vida civilizada, mas é ele que destrói esse espaço, né? Ao wilderness, esse espaço ainda selvagem. Todas as narrativas vão colocar o grande empreendimento civilizatório norte-americano nesse eixo. E Harriet Beecher Stowe muda o eixo. Existe uma geografia simbólica dos Estados Unidos em A Cabana do Pai Tomás, no sentido que o Danilo comentou na sinopse. Pai Tomás desce aos infernos. A família Harris se redime, encontra a liberdade. Mas a grande mensagem nesse eixo de matizes branco-negro, em que você tem essa zona cinzenta, a fronteira entre o Kentucky e Ohio, né? A mensagem não há liberdade nesse eixo. A única liberdade possível para esses negros é a que está além da fronteira, no Canadá, ou, no caso do Pai Tomás, da redenção cristã. Né? Como romance, ele vai ser organizado de uma forma bastante tradicional. É um romance... a grande referência, e é possível você perceber essa referência na leitura, é Dickens. Né? Personagens tipo, sempre atenta a uma paleta de cores sociais, né? De tipos diferentes de senhor, tipos diferentes de escravo, os coadjuvantes humorísticos,
E ela se coloca sempre, né? Como a narradora está presente lá, Sim. você sabe desde o começo que é uma mulher branca falando para brancos, né? Sim. Eu acho que ela dá esse tom logo Sim, porque de cara. Ela está quase apresentando. Não se pode ignorar a importância dos negros libertos no movimento abolicionista, né? Figuras como Frederick Douglass, que foram fundamentais, inclusive, para a construção de um gênero, né? Das narrativas de escravo. No entanto, a causa humanitária da abolicionista, né? Ela passa por uma esfera pública que é feita fundamentalmente de homens brancos. Né? Eu acho que é muito significativo desse empenho realista, né, da escrita da Beecher Stowe, né? E é importante a gente lembrar essa dimensão realista, porque normalmente, né, as críticas destacaram muito o lado do sentimentalismo. O romance é também um romance realista, e a Beecher Stowe tentou a todo momento reforçar, né, esse caráter de a verossimilhança, né, do romance. E esse caso do livro que ela escreve, né, uma chave para a Cabana do Pai Tomás, que é publicado no ano seguinte à publicação do romance. Eu não conheço outro caso em que uma autora escreve um livro tão grande quanto o original, né, só para apresentar outros textos que dão, e os testemunhos que lastreiam o dado de realidade, né, servindo como uma espécie de efeito de real, né, reforçando o efeito de real do romance. Uma questão importante também nesse sentido do realismo do Pai Tomás é a fala dos negros, né, que era um ponto que eu ia comentar na parte da tradução, mas foi bom, porque cabe bem aqui. Se nós pensarmos nas narrativas de escravo, né, nas slave narratives, um dos elementos, um dos tópicos, né, pensando que era uma narrativa que acabou gerando um gênero, né, era o da educação. Né? Esses negros eram iletrados e em fase avançada da vida aprendem a escrever. Nós vemos Pai Tomás aprendendo, né, a ler. Mas esse era um momento chave, e esse momento chave é determinante para a própria escrita daquela narrativa. Então, esses negros, quando passam a ter voz, eles já assimilam elementos da cultura oficial, da cultura formal, né? No entanto, em Pai Tomás, nós temos negros que não tem qualquer contato com uma educação formal, exceto naquilo que é essencial para que sejam dominados, né? Então, a pergunta que eu imagino que permeou essa construção de algumas personagens é como esses negros falam? Como falam esses que não têm voz? Porque a partir do momento em que você, no caso das narrativas, das slave narratives, quando você toma a voz, você já toma a voz no contexto formal. E aqui nós temos personagens absolutamente iletradas, né? Há estudos sobre a Cabana do Pai Tomás que colocam Beecher Stowe como uma observadora relativamente precisa dos falares das fazendas, né? De um socioleto negro bastante ligado às formas dialetais do inglês do sul dos Estados Unidos e que se consolida e que uma vez iniciado o processo de migração desses negros para o norte dos Estados Unidos para se tornarem trabalhadores da indústria, levam esse inglês para o norte e aí nós temos a formação histórica do American Black English, né? Danilo, agora queria te perguntar um pouco sobre a recepção dessa obra no Brasil, né? Talvez pegando a ideia do quantos romances
também a cabana inspirou aqui no Brasil, no momento, um Brasil escravista, que recebeu essa obra, e esse foi também o mote da sua pesquisa de pós-doc, que acabou nos trazendo essa edição. Então, vamos lá. Então, a recepção do Pai Tomás é um continente, né? É um continente a ser explorado e que começa alguns autores a explorarem. Eu poderia começar falando da publicação, que é interessante, né? Eu passo para a recepção propriamente, as leituras. Eu acho que tivemos 2 momentos no século XIX, né, marcantes da publicação. Um primeiro momento que vai desde a chegada dos primeiros exemplares, em 1853. Eu achei pelo menos indício só a partir de janeiro, fevereiro de 53, até 1876, quando se lança a primeira versão teatral. Eu acho que esse primeiro momento, ele difere bastante do como se deu a recepção internacional do livro, no sentido de que nós não tivemos uma tomania, né, uma coqueluche de presença no espaço público do livro, mas ele estava presente, né? Eu acho que o que tivemos foi uma espécie de presença limitada, vamos dizer assim, mas significativa, né, do livro. Nós temos alguns casos de proibição em algumas cidades, né? Em Salvador foi proibido pela polícia. Temos indícios pelos jornais, né, principalmente por reclamações em jornais de que algumas edições foram apreendidas pela polícia, em Fortaleza, no Ceará também, e na corte, na cidade do Rio de Janeiro, eu achei uma notícia de jornal de 1861 falando que teve vamos dizer, uma leva que chegou na alfândega, foi presa pela alfândega e depois vendida. E, de fato, eu não acho até 1858, 5 anos depois da chegada, nenhum anúncio de venda em jornal carioca do livro, que eu acho que é significativo. Né? Então, de alguma forma, teve uma tentativa de controlar, mas não foi suficiente. E ele circulou na forma, como o Bruno já falou, de edições, né, portuguesas e também de outras edições em outras línguas, né? Depois de 76, nós temos a primeira adaptação ao teatro, que é uma tradução da adaptação francesa, né, do Manoir de Nery, que surgiu em Paris imediatamente depois da chegada do livro em 52. A partir daí, de 76, né, teve discutiu-se muito como o Conservatório Dramático permitiu essa publicação, a encenação de uma peça, mas é significativo vamos dizer assim, dessa relativa dificuldade de circulação no Brasil. A gente esperou 20 anos no Brasil para ter uma versão teatral, né, quando que na Europa, né, nos outros países foi quase que imediata, né, as versões teatrais. 20 anos, os Estados Unidos teve Guerra de Secessão, a abolição da escravatura, e a gente aqui... E nós aqui tivemos até a lei do ventre livre, né, mas de qualquer forma o espaço público, né, o que eu acho que é interessante a gente perceber que falta ser mais pesquisado é que não era absolutamente simples a circulação de ficção sobre escravidão no espaço público brasileiro oitocentista. Não era proibido, mas não era, mas tinha uma série de mecanismos que a gente tem que ainda entender melhor como funcionavam. Né? Mas a partir de 76, né, é sucesso na corte dessa peça, e várias outras companhias vão produzir peças adaptadas do Cabana do Pai Tomás, e aí sim nós temos uma tardia tomania brasileira, vamos dizer assim, que vai ser impulsionada ainda mais pelo reforço do movimento abolicionista, né, por uma abolição imediata da escravidão. E aí nos anos 80, né, 1880, o Cabana do Pai Tomás se transforma, né, claramente numa peça com sentido abolicionista. É claro que existem possibilidades, já foram encontradas leituras não abolicionistas do Cabana do Pai Tomás, mas no geral a circulação o período de expansão dessa difusão se deu nos anos 80. A recepção, especificamente, como vocês podem imaginar, né, ela causou muita celeuma, e nós temos, né, algumas linhas mestras de recepção diferenciada. É claro, tem um primeiro grupo de refratários, né, de gente que não gostou nem um pouco do livro, e tanto que eu acho que a única resenha efetiva
né, que nós temos sobre o livro é uma resenha refratária publicada no Novo Correio das Modas, que está presente, está na íntegra na edição, né, que desqualifica, né, em todos os sentidos o livro, né, e normalmente as críticas, né, desses refratários giram em torno da falha de verossimilhança do romance. Ele é exagerado, né, ele não retrata a realidade da escravidão, né, em si, né, e principalmente não retrata a realidade da escravidão no Brasil. Né, tem essas duas variantes, né, os que falam que ele não retrata de nenhuma forma a escravidão, e menos ainda para o caso brasileiro. Né? Então, muito da discussão, e o que mostra que dá para entender por que a Beecher-Stowe se preocupou em fazer um volume de 300 páginas de documentação comprobatória do romance, é por conta da recepção que, né, foi exatamente, né, caiu em cima da questão da verossimilhança. Né? Também conseguiam chamar de moral, né? Por incrível que pareça, o romance mais moralista, né, cristão que tem, né, muita gente, mas isso desde o sul dos Estados Unidos, inclusive a resenha que é mostrada, que a gente coloca, né, do sulista, né, do articulista do Jornal do Sul dos Estados Unidos, trata da imoralidade do romance, né? Mas tem também ele causou muito entusiasmo. Né? Ele deu voz a um anti-escravismo num contexto em que não existia abolicionismo no Brasil, né? E foi usado de várias maneiras ao longo dos anos 50, 60, 70 do século XIX. Ele inclusive foi usado para legitimar a política de repressão ao tráfico de escravos, né, que tinha acabado de ser aprovada a segunda lei e a que se efetivou, né, de abolição do tráfico de escravos em 1850. Então teve até um uso do governo, né, ou dos grupos alinhados, né, ao governo, para fazer o elogio, mostrar como o Brasil vai nessa direção. Então, é um governo que a gente sabe, né, o fim do tráfico de escravos não pode ser lido, hoje em dia não é mais lido, né, como um primeiro passo em direção à abolição. Não, era o contrário, né, poderia ser o contrário. Boa parte da elite política brasileira pensou dessa forma o fim do tráfico de escravos, para poder manter e estabilizar a escravidão contra a ameaça britânica, né, de supressão. Então, inclusive, tem possibilidades de leituras pró-escravistas do Cabana do Pai Tomás. Né? E o interessante de trabalhar, né, com a recepção é exatamente ver, né, esses vários sentidos produzidos pelos leitores, né, e pelos resenhistas. Maravilha. Bom, como todo episódio do Narrativas, a gente termina com uma rodada de indicações de leituras, filmes, músicas, exposições, podcasts, por que não? Sobre temas relacionados ao que foi falado. Então, queria pedir a vocês se vocês têm alguma sugestão nesse sentido. Eu falo? Bom, eu acho que a obra que eu mais citei foi Benito Sereno, de Herman Melville. Eu fiz uma tradução, estou vendendo meu peixe, portanto, para Grua Livros, que saiu esse ano. Então é a minha indicação da coleção Arte da Novela. Perfeito. Danilo? Eu tenho uma lista, né? Mas eu vou, se eu fizer preciso, exatamente. Eu vou citar, então, né, não, o que eu acho. A gente sempre coloca o texto que acompanha o podcast, a gente tem detalhadas essas perfeito. Dá indicações bibliográficas. Dá para fazer a bibliografia do texto, tá bom. Isso. Mas assim, eu indicaria, né, o recém-lançado Dicionário da Escravidão e Liberdade, né, organizado pela Lília Schwartz e o Flávio Gomes, né, e que é uma obra, né, elaborada simplesmente pelo melhor time de historiadores da escravidão brasileira atual. Editada pela Companhia das Letras esse ano, então está fresquinho, está saindo agora no mercado, e possibilita, né, vamos dizer assim, uma contextualização, né, na questão da escravidão, tanto para o público especialista quanto para o leitor bem informado, né, não especialista. Né, eu acho que inclusive com um verbete do Sidney Chalhoub sobre literatura e escravidão. Né? Acho que seria essa a minha indicação. Bom, eu também queria fazer uma, que é o romance gráfico Angola Janga, do Marcelo de Salete, que é um épico que refaz a trajetória de Palmares, o maior quilombo brasileiro, e um marco da resistência na luta contra a escravidão. Eu acho que ele dá para dialogar bem com o Cabana de uma forma moderna. Enfim, é um livro que saiu pela editora Veneta em 2017.
E também ele, em 2014, tinha um outro romance que também tem como protagonistas negros escravizados na luta pela luta de resistência contra a opressão escravagista, que é o Cumbi, que esse ano ganhou o prêmio Eisner, que é considerado o Oscar dos quadrinhos, também pela mesma editora. E teve agora, se não me engano, até um relançamento com mais uma reedição. Então, é isso. Eu queria agradecer a presença de vocês dois aqui. O Narrativas, podcast da editora Carambaia, é gravado no estúdio da Central 3, em São Paulo, e tem a produção de Clara Dias e edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting. Narrativas.